Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntas novamente. Eu sempre abro o programa falando isso, mas é real. A gente tem uma alegria tão grande de viver uma eternidade na real, de trazer os nossos dilemas do dia a dia para conversar com você e para enxergar Cristo, que isso me alegra e muito. E hoje vocês já viram, a gente vai conversar sobre mais um capítulo do livro, mas antes da gente entrar, eu tenho tanta coisa para contar para vocês. A primeira delas é que se você ainda não tem o livro, nós temos o cupom de desconto na editora Ezion. Entra lá no site da Ezion, o nosso cupom é o Maternidade na Real, escreve tudo junto e você vai ter 30% de desconto no livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp. E também quero contar para vocês das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail para a gente conversar é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Cliquem lá na bio, né, na primeira página do nosso Instagram e você vai ser direcionado para a nossa playlist. Tem todos os programas, tudo que a gente já conversou até hoje. Então, se você perdeu alguma coisa, é só clicar no link que está lá na nossa primeira página do Instagram. Nos sigam, a gente tem muito conteúdo lá. Então, vamos para o nosso vídeo. Hoje a gente tem uma dica super especial com a Thelma, a nossa nutricionista. Pode rodar o vídeo. Olá, eu sou a Thelma Filtrin, sou nutricionista, sou casada, tenho 2 filhas e quero compartilhar com vocês hoje algumas dicas sobre as bebidas que nós colocamos na lancheira dos nossos filhos ou levamos para algum passeio. Em primeiro lugar, recomendo que evitem ao máximo o uso dos refrigerantes, pois eles são riquíssimos em açúcares e aditivos químicos, corantes, aromatizantes, estabilizantes. Quando a gente pensa, então, em oferecer suco para os nossos filhos industrializados, eu preciso sempre observar o que tem no rótulo dessas embalagens, que geralmente vem nessas caixinhas Tetra Pak ou em garrafinhas. A gente tem uma classificação de acordo com a quantidade de fruta espremida que tem ali dentro. Então, para ser suco, não pode ter nenhum tipo de diluição, no caso do sabor uva e laranja, por exemplo, nem a adição de aditivos químicos. Quando você vai para a classificação de néctar, é obrigatório ter no sabor uva e laranja pelo menos 50% da fruta espremida. Mas aí já começa a ter outros ingredientes, como água e açúcar e alguns estabilizantes também. Quando você vai para o caso do refresco, a diluição ainda é maior. Então você ali precisaria ter 30% da fruta espremida para alguns sabores, e aí você também continua tendo como primeiros ingredientes a água, açúcar, e aí tem corantes, aromatizantes nesses líquidos. Então, evite ao máximo esse tipo de bebida, como refrescos, onde você vai estar muitas vezes comprando água em primeiro lugar e açúcar. Olha só, trouxe alguns exemplos, né? Só para você ver o que é importante observar. Nesse daqui a gente tem menos de 11% de fruta nessa bebida. Então, quando você olha o ingrediente, ele vai ter bastante água, açúcar e outros aditivos químicos. Esse outro você encontra aqui no cantinho, ó, 30% de suco de fruta. Mas você consegue achar produtos que vão ter aí 100% de suco. Esse daqui, apesar do sabor ser uva, ele vem também misturado com suco de maçã, mas não tem a adição de açúcares, de conservantes e outros aditivos químicos. E você também consegue encontrar sucos que sejam 100% integral. Então, olha, quando você vê aqui no cantinho, 100% suco de uva. Então, observe o que tem nas embalagens das bebidas que você está oferecendo para o seu filho. Espero que tenha gostado dessas dicas. Até a próxima! Obrigada, Thelma. Espero que vocês tenham aprendido em casa com coisas do dia a dia, coisas que tem no supermercado e que são mais saudáveis, né? Esses sucos que são mais saudáveis para facilitar a nossa vida de mãe.
não é mesmo? Você que tem criança pequena e pra gente também beber uma coisinha mais saudável. E hoje a gente vai continuar conversando sobre o nosso livro, né? Aqui eu trouxe o livro, né? Desafio aos Pais, do Paul Tripp, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar radicalmente a sua família. Nós já gravamos um primeiro programa sobre ele e falamos um pouquinho sobre o chamado para sermos pais. Esse chamado, nós fomos escolhidos por Deus para essa missão. E hoje a gente vai conversar sobre os próximos 2 capítulos, que é o capítulo da graça e o capítulo da lei. Nós conversamos bastante sobre isso no nosso outro livro, que foi Os Pais Fracos, Deus Forte. E nesse livro a gente aprendeu muita coisa, mas é impressionante o quanto a palavra de Deus é inesgotável e o quanto a gente aprendeu também nesses 2 capítulos do livro do Paul Tripp. E a gente já pode conversar um pouquinho, e para conversar sobre isso, estamos aqui hoje, eu, a Elza e a Paty. Meninas, eu já quero começar perguntando como é que tá a leitura do livro, o que que vocês estão achando? Tá boa, né, Paty? Às vezes, eu vou confessar uma coisa. Às vezes eu tô lendo o livro e de repente parece que o autor tá me vendo. Aí eu olho assim ao redor, será que tem alguma câmera aqui escondida? Comigo? Porque é muito impactante saber que e nem é do nosso país, né? Ele não é brasileiro. E como as culturas, isso é transcultural, isso é, É. né, atemporal, o que a gente vive dentro de casa e cada casa também tem a mesma experiência. Isso é fantástico. É a necessidade do ser humano, ser né? humano, Ela é única. É única, é. Gente, eu amei esse livro, tô amando, porque primeiro ele abre com a diferença entre ser um pai ou uma mãe proprietária do filho ou um embaixador de Deus. Então, só aquilo dali já faz uma baliza, né? Já muda, né? Vira uma chave, é Nossa, impressionante. muito, muito, né? E depois, o primeiro capítulo, até a gente conversou, né, Liz, o chamado. Esse chamado para a maternidade, né? É uma coisa que impressiona a gente, né? Porque a gente tem a sensação que a gente quis ter um filho um dia, né? E teve, e não é isso, Não. né? E aí hoje ele traz, a gente vai falar o segundo e o terceiro, né? Isso. Sobre a graça e a lei. E eu acho ele muito delicado em tudo que o Paul Tripp faz, porque ele pôs a graça antes da lei, no Exato. próprio, É. né? Na descrição ali. Bom, ele fala lá que é muito difícil a gente entender a graça, a gente depender da graça, e ele põe uma palavrinha lá que me chamou a atenção. É muito difícil a gente celebrar a graça. E eu pensei, por que que é difícil a gente celebrar a graça? Porque a gente não quer depender de outras coisas e nem necessariamente de Deus, a gente quer tocar a maternidade ali do nosso jeito, né? Quer E ele controlar, né, Elza? é. A verdade é essa. É o meu jeito, o meu reino, o meu É. trono, né? E aí ele fala que é impossível você viver a maternidade sobre a ótica do evangelho sem entender a graça. E ele fala que é um dos capítulos mais importantes do livro é esse, sobre a graça. Porque ele fala que a graça é a única coisa que transforma os relacionamentos. E maternidade é relacionamento, né? Total. Ali íntimo, diário, rotineiro, com alguém que está de olhinho em você o tempo todo. Como diziam os times, é homem a homem, É, né? e logo, logo é olho no olho, né? De olho no olho, homem a homem. E ele divide a graça de 3 maneiras. Ele fala que a graça passada, aquela que nós recebemos na nossa conversão. Então, isso ele diz que a gente entende, né? Que Deus graciosamente nos chamou e que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados e agora a gente está vivo e liberto. E aí ele fala da graça futura, que é o que nós ainda vamos receber, né? Que a gente reinará com Cristo, será com Cristo. O autor diz que a gente não tem problema com essas 2 graças, mas a graça presente é a mais difícil de entender. E o que que é a graça presente, né? Essa graça para o dia a dia, para a birra, para o choro, para a rebeldia, para a comida que queimou, para um dia mais difícil no próprio relacionamento com o marido, um dia difícil no trabalho, enfim. Ele diz que essa é a nossa dificuldade de viver a graça do presente, né? E
Ele fala também aqui que eu achei bonito o link que ele fez. É a graça que capacita o chamado, Sim. né? Então, sempre ele volta na graça. Você tem o chamado, mas você não consegue fazer sozinho. Você depende da graça. E ele lembra, e eu achei isso assim muito bom de ler lá. Ele nos lembra que nós temos um chamado, mas ele lembra que nós temos um chamado, mas que nós somos incapazes de responder a esse chamado. É um chamado grandioso, é uma tarefa importante demais, né? Então, mas essa incapacidade que a gente sente, às vezes, de lidar ali com a criança, ela não foi um erro terrível de Deus. E eu achei lindo isso também. Nossos filhos não estarão melhor com outras mães ou em outro lar. Não, né? E ele fala que essa incapacidade também não é uma fraqueza específica e nem é uma falta de caráter da gente. É simplesmente a nossa necessidade da graça. Gente, eu já criei meus filhos, eles são adultos. Eu sinto essa incapacidade, às vezes, com os netos hoje, né? É um sentimento que talvez você que esteja nos ouvindo também sinta. Mas como eu já estou na lida com neto, deixa eu atualizar aqui isso, perguntando para a Paty, né? Eu Paty, chego como é lá, que Elza. na educação da Sofia e do Samuel, você sente essa necessidade? Sinto e é constante. Foi quando, no primeiro toque, né, e esse primeiro toque impressionantemente é logo depois que sai da barriga, que o médico te traz, se a criança está, em condições para que você veja a criança. E ali nasce um sentimento de: "Será que eu vou dar conta?", É. né. É "Será que incrível, a eu gente é alto vou isso, né? ser capaz de seguir em frente, fazer com que essa criança tenha tudo o que eu projeto para ela?", porque, infelizmente, quando nós temos o bebê, nós esquecemos, porque a nossa memória humana é muito fraquinha, né, e passageira, que por trás de tudo isso, desde o permitir a concepção, a gestação e o nascer dessa criança, existe um milagre que foi o próprio Deus que promoveu, não foi nenhum de nós. Mas quando nós estamos ali com o físico, e Deus, ele não é algo físico, ele é algo abstrato, mas o físico, ele sobrepõe a nossa mente, em que nos faz esquecer de quem é que nós devemos depender, assim, todos os momentos, e sem pensar, né, se você for parar para analisar essa situação. Então o concreto te remete a si mesmo, a julgar a sua capacidade, e se você vai ser hábil ou não a fazer com que aquela criança se desenvolva ou, vamos falar claramente, sobreviva. Porque quando, principalmente a primeira maternidade, o primeiro filho, te leva a muitas dúvidas, né. E quando nós lemos no livro o que ele diz sobre a incapacidade, sobre capacitar os chamados e não, né, chamar os capacitados, porque isso é importantíssimo, até porque seria um número muito seleto que poderia ser mãe. Não Muito seria. menor do Não que. seria. Eu acho que Eu acho que não Eu, seria. eu acho que, assim, particularmente, eu não estaria no meio desse grupo. Nós não estaríamos nem aqui no Maternidade na E Real, nem gente. menos ainda, É. quem diria, né, que isso aqui já é Exatamente. algo plus É. de uma realidade, né, nem vivida, agora experimentada. Mas isso é muito bonito, e você vê Deus capacitando desde o Antigo Testamento, há muito tempo atrás, Moisés, Davi. Depois, quando vem Jesus, os discípulos, gente, os 12 discípulos, para pensar. 12 pessoas com temperamentos, pensamentos, cultura, criação, tudo diferente. Você sabe aquilo que a gente vive na família e depois casa e a família do marido vive outra coisa e de repente aquilo virou uma nova família e existem conflitos, discórdia, mas também existem coisas que acrescentam e fazem progredir? Existiu no meio dos discípulos.
E olha o que foram os discípulos. Foi o começo do ministério para que fosse levada a palavra de Deus e assim espalhado o evangelho de Cristo, da salvação, da graça, que é onde nos remete o livro, não é isso? Então, quando eu lembro que Deus escolheu 12 pessoas totalmente diferentes, imperfeitas e incapazes, aí eu falo, eu posso então. Então eu estou no meio disso tudo, porque eu sei que Ele vai nutrir dia a dia, momento a momento. É fácil, mas nem chega perto de ser fácil. Mas Deus está lá e Ele capacita e manda. Mas Ele não deixa a gente sozinho. Ele está junto, alimentando, sustentando, segurando. Não pisa aqui, pisa lá. Não põe sua mão aí não vai dar certo. Nessa cumbuca você não mexe. Aquela lá você pode chegar perto. E aí você pensa assim, mas por que tudo isso? Simples a resposta, simples. A memória humana que é falha e temporária, parece que todo mundo pegou Covid desde que a humanidade existiu. Esquece as coisas, né? E outra coisa, você esquecer que tem um Deus que está acima de tudo, é soberano, e achar que é capaz, suficiente, sozinho, e transformar o seu filho num grande e maravilhoso e dourado troféu. Então, para que tudo isso não aconteça, e automaticamente você peque, porque você está, né, deixando Deus abaixo de onde deveria estar, porque amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o seu filho, sobre a sua vida, seu casamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai começar a amar a sua capacidade. Então, é clara esse porquê que Deus não permite que soltar as rédeas e você vai por si só. Gente, eu vou dar mais... Eu já fiz isso, tá? Mas quebrei a cara. Bonito, sim. Porque quando você fala, não, aqui é eu que vou ter que fazer que essa criança sobreviva, eu que vou ter que fazer. Olha o eu. Até o dia que Deus te empurra de uma maneira que você caia de costa e a única visão que você vai ter é a de cima, que é do céu. Aí você vai lembrar, eu dependo desse céu, dessa graça, desse Deus. Aí ele te coloca de pé e você continua andando. Foi incrível. Você estava falando, é lindo ver isso, né? Porque essa incapacidade nossa, ela faz parte do plano de Deus. A sua incapacidade está dentro desse plano, né? E o que a Paty falou é maravilhoso. Por que está dentro desse plano? Porque Deus te escolheu, Deus te capacitou e Ele deixou uma promessa. Ele estará conosco todos os dias. Todos os momentos. Naquele momento que seu filho está fazendo um birra, naquele momento que seu filho saiu para a faculdade e falou que ia sair com os amigos, naquele dia que seu filho casou, no dia que seu neto nasceu e que você não sabe o que vai ser da sua filha ou do seu filho com o pai ou mãe, aquela insegurança que a gente acha que só tem no recém-nascido, mas que vai perdurar para sempre, filho é para sempre, ser pai, ser mãe é para sempre. A Elza está aqui, depois ela pode comentar mais sobre isso. Mas essa ansiedade, essa sensação de falta de controle é eterna. Essa nossa incapacidade é eterna. Ela só vai mudar realmente quando a gente estiver com Cristo na vida perfeita, no corpo perfeito, e aí a gente nem imagina como será, eu só sei que será maravilhoso, né? Esse dia vai ser especial, esse momento vai ser especial. E o que eu estava lembrando aqui, enquanto a Paty falava, né, eu estava lembrando de uma pregação que eu ouvi na Conferência de Avivamento, depois você pode até buscar lá na nossa igreja, a pregação da viúva, que ela vem e fala para Deus o que ela não tem. Né? Ela sabia o que ela não tinha e o profeta pergunta para ela assim, o que você tem? Ela não tem nada. Aí ela se lembra do que ela tem e ela entrega para Deus o que ela tem. Deus espera de nós que a gente entregue aquilo que a gente tem e Ele vai fazer o milagre em cima daquilo que você tem, aquilo que você é. E a gente só precisa lembrar
que a gente está sendo moldado também e que isso tem que ser real também para o nosso filho. A gente estava conversando aqui, né? Não existe pai perfeito, nem nunca vai existir. Se você quer passar para o seu filho a imagem de pai perfeito, a gente vai ter problema. E eu vou chamar um intervalo e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de mostrar uma perfeição. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado nas manhãs da IPP TV. Segunda às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas e sextas-feiras, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café Prosa e Missões com as informações da JMP. Devocionais e louvor, 9h30. É tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com o Vida Devocional. Às 10h, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do dia a dia à luz da Palavra de Deus no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 13h45 da tarde, você tem encontro marcado com Daniele Tolentino e o Mulher 360. Saúde, economia, cultura, muita informação e entrevistas ao vivo. Horários alternativos às terças e quintas, às 5 da manhã. Mulher 360, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como as recentes descobertas científicas estão de acordo com a Bíblia. Horários alternativos às quartas, à 1 da tarde e domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade.
IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, Tainá Félix te espera no Tudo Mais. Você vai ficar bem informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e teologia. Horários alternativos, às segundas, quartas e sextas, às 5 da manhã. Tudo Mais, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo de ser uma grande igreja e por isso cuida com muito carinho das novas gerações. Para que esse sonho aconteça, realizamos um trabalho direcionado para crianças de 1 a 12 anos através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior para os pequenos de 4 e 5 anos e a UCP para a turminha de 6 a 12 anos que completam as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizades e crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano. Não deixe de trazer seus filhos para participar. E se você tem vontade de trabalhar com essa criançada, venha fazer parte do nosso grupo de voluntários. Para mais informações, fale com Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 99710-9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda sexta, às 8 da noite, é tempo de Bem Casados. O pastor Vinícius Lacerda e sua esposa Michele recebem casais que testemunham sobre os desafios e a bênção da união diante de Deus. Horários alternativos, às segundas às 9h30 da noite e sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade e muita prestação de serviços. Horários alternativos de segunda a sexta às 6h45 da tarde e no sábado às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Que bom, deu tempo de tomar uma água, a gente está de volta e se você chegou agora, a gente está conversando sobre o livro Desafio aos Pais, os capítulos 2 e 3, que falam da lei e da graça. E até agora a gente estava falando da graça e a gente falou o quanto Deus nos capacita e que a graça presente dele é necessária a todo momento no nosso dia a dia como mãe. E aí eu trouxe um questionamento aqui, antes da gente sair para o intervalo, sobre pais perfeitos. O que é para você um pai perfeito? E aí a gente cai na lei. A lei de Deus é perfeita. E às vezes a gente quer trazer essa lei para o dia a dia dos nossos filhos, não é mesmo, Elza? E o capítulo 3, ele fala da lei. E a gente lendo aquele capítulo, você vê como nós esquecemos dessa graça presente na criação dos nossos filhos, né? Porque, na verdade, eu acho que está aí a confusão, né, Liz? Você estava falando da nossa necessidade de graça. A gente, antes de ter filhos, você percebe isso profissionalmente, relacionalmente, mas você meio que vai ajeitando. Agora, quando você tem uma criança, uma vida na sua mão, né, e a responsabilidade é sua,
você tem uma necessidade gritante dessa graça, que se você não tiver uma orientação, né, uma leitura, uma indicação, alguém para te apoiar, você sabe que ela vem de Deus, mas você não sabe como acessar isso, né? Como descansar nessa graça, né? Como viver na perspectiva dessa ajuda graciosa de Deus na maternidade. Olha, eu fui conhecer o Evangelho, meu segundo filho tinha 1 ano e 8 meses. Então, eu já tinha criado a primeira e começando a criar ele com o que eu sabia. E o que eu sabia? Eu era pedagoga, eu era professora de educação infantil. Então, técnicas, regras, atividades, o modismo, agora é moda falar dessa forma, educar desse jeito. E aí, eu imagino que todo mundo acaba, mesmo sem ter essa informação profissional acerca sobre a criança, né? Mas todo mundo acaba tendo um conjunto de regras e acha que essas regras têm acesso ao coração da criança. E a gente, quando aprende o Evangelho, quando a gente entende a verdadeira graça que Jesus traz, a gente sabe que nem pai, nem mãe, nem o próprio filho, ninguém tem acesso ao coração de uma pessoa, a não ser Jesus. Então, aí a necessidade dessa graça, né? E o problema é que quando você tem uma outra possibilidade que não a graça para educar seu filho, você vai ver o seu filho através dessa lente, né? Você vai observar, você vai avaliar, tudo você vai definir a sua estratégia naquela perspectiva. Só que se tivesse uma regra, uma técnica que desse conta do coração dos nossos filhos, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus não precisaria ter morrido, né? Nós não temos famílias que não precisem de Jesus. Então, nós não somos mães perfeitas, não temos filhos perfeitos e não somos famílias perfeitas. Nós temos necessidade dessa graça. Isso não quer dizer que a gente não precise ensinar a lei para a criança, porque a Bíblia diz que é a lei do Senhor que mostra o nosso erro, o nosso pecado, né? A lei do Senhor vai ajudar a gente a ensinar a criança o que é certo, o que é errado, o que ela deve fazer, o que ela não deve, a qual cumbuca, né, Paty? Pode Você pôr a põe a mão mão ou aqui não, pode. não põe. Gente, então, e no livro, eu até anotei aqui, eu achei ótimo os exemplos que ele deu aqui, de pais que exerceram a lei, mas sem a graça. Então, lá tem um menino chamado Josie. Ele vivia bem ali na casa, ok, mas ele tinha um desejo enorme de crescer logo para sair de casa, para não ficar debaixo da vontade dos pais. Uma outra menina, a Jéssica. A mãe contava até 3 antes de tomar uma providência. O que a menina aprendeu com essa regra, que até 3 ela podia continuar fazendo o que ela queria. E aí no livro fala que ela começou a ensinar a mãe outros numerais, 4, 5, 6. Ai, foi ótimo. Ai, gente, desculpa, Ótimo. mas é terrível isso. É terrível, porque a gente se vê fazendo isso. Do 3. A gente faz. Eu não acho que você também deve fazer isso na sua casa. Não, só lá em casa, Lisa. Ninguém faz, gente. É verdade. Só lá em casa acontece essas coisas. Depois tinha uma outra menina chamada Emma. Ela era super simpática, super educada, aquela filhona legal. Só que os pais não percebiam o quanto ela era fascinada pela vida dos popstar, sobre o modismo, né? Sobre toda aquela vida desregrada. Então, ela, dentro de casa, ela não dava problema, mas ela estava admirando isso. E quando a adolescência chegasse, provavelmente seria o que ela faria. E o Rob, que ele era solitário, ele não requeria nenhuma atividade extra, nenhum esforço dos pais para educá-lo. Mas depois, na adolescência, ele acabou se apaixonando por um amigo. Então, o que o livro mostra? Que essa imposição da lei sem a graça faz com que os filhos reagissem às regras não como uma orientação, não como algo para ser obedecido, não. Eles passaram a ver as regras, olha o perigo, gente, como desafios. Desafios a serem enfrentados, ultrapassados, vencidos e deixados.
Então, olha a lei sem a graça. E esses pais lá do livro, né, eles perceberam que não havia nada. Tudo que eles fizeram, nada fazia com que os filhos tirasse essa rebeldia do coração dos filhos dele. Então, a gente precisa ter um ponto de confiança ao educar os filhos, né? No que você confia para criar seus filhos, porque aquilo que você acredita é aquilo que você vai fazer todos os dias, dia após dia, vez por vez, né? Porque a gente atribui aquilo que a gente acredita o que vai trazer a mudança. Mas só mesmo através da graça, porque o que a graça faz, gente? Ela trabalha nos relacionamentos. Ela redime primeiro o nosso relacionamento com Cristo, né? E depois com os outros. E ele fala que a lei, ela expõe ao pecado, ela mostra o pecado, mas ela não restaura. Só a lei, você não restaura, você não é transformado. Então, por que querer apenas aplicar regra com os filhos sem usar a graça? Nós não estamos dizendo que não pode ter regra, mas nós estamos dizendo que é regra debaixo da graça de Deus. E eu achei muito bonito isso aqui, que ele pôs assim, ó, que a gente precisa expor a lei de Deus para os nossos filhos, para que eles honrem a Deus. Qual é o problema? Eu crio um conjunto de regras da minha casa, submeto ao meu filho as minhas regras para honrar a mãe, para a mãe se sentir ok, né? Então, e quando eu faço isso, o livro diz que eu fui motivada por ânsia de aprovação, por controle, por vontade de ter paz, sucesso, boa reputação. Só que, na verdade, nós estamos virando os nossos filhos com essa postura nossa, não sendo graciosa, e mais que isso, né? Muitas vezes a gente pune, chama a atenção do filho, porque ele desobedeceu a nossa ordem. E quando nós percebemos que eles estão desobedecendo a ordem de Deus, a lei de Deus, às vezes a gente não tem a mesma reação para arrumar isso, né, Paty? Nossa reputação. A lei, ela é muito, assim, ela se vende como uma solução prática, rápida e fácil, mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, porque ela pode vir junto com 4 Is: a incoerência, a inconstância, a insensibilidade e a intolerância. Porque não existe uma lei, principalmente dentro de um lar, tá, gente, que se sustente por tanto tempo imutável. A algum momento você pode ser pego de surpresa de estar falando para o seu filho: eu faça isso, faça aquilo, honre isso, honre aquilo. E você mesmo não está fazendo isso. Você se apegar à lei de uma forma que você não está conseguindo enxergar o coração da criança, o que a criança está vivendo, o interior dela às vezes está machucado com alguma coisa, mas a lei sobrepõe tudo isso e é muito perigoso, porque você começa a distanciar essa criança de você, enquanto o relacionamento, que é diário, constante e debaixo de chuva, né, tem que acontecer, não acontece por poucas coisas, porque simplesmente uma regra ou uma lei não permitiu. E às vezes a gente cria aquela lei e ela é tão preciosa, né? Aí Sim, ela vira começa a ficar vira um soberana. ídolo vira um ídolo dentro da nossa casa. Aqui em casa, ninguém entra com sapato. Seu Já filho entrou com pensou? sapato, acabou. E aquela regra, aquela lei é o ídolo. Então a gente precisa tomar cuidado, não é? É o que a gente está falando. Regras são necessárias e importantes, né, pai? E é interessante porque quando você não cumpre a lei, você é autuado. E aí, eu vou pegar esse exemplo da Lise. A criança entrou de sapato. A regra da casa é não entrar de sapato. Não por conta de uma pandemia que nós tivemos, mas por uma questão de higiene. A criança entrou. Qual vai ser a autuação dessa criança? O adulto, principalmente, ou o irmão mais velho que aprendeu com o adulto, vai gritar. A partir do momento que você grita com a criança, ela vai aprendendo que ela tem que é dessa forma que as pessoas devem ser ouvidas, atendidas, que a atenção deve vir dessa forma. Então, ela vai fazer alguma coisa lá na frente, se houver, é claro,
distorção psicológica dessa criança ao ponto disso, de que ela vai fazer coisas absurdamente inimagináveis para chamar a atenção de alguém, ao ponto de serem até terroristas, que é o que nós vimos aqui no interior de São Paulo há pouquíssimo tempo, e os psicólogos hoje explicam que, infelizmente, aquela criança, aquele adolescente não foi ouvido, infelizmente ele foi rodeado por regras, tanto sociais como familiares, e pode tudo isso ter levado àquilo. E gostei disso que você falou, Paty, porque o fato da criança entrar, né, com sapato dentro da casa, está quebrando a regra, alguém vai chamar a atenção, vai gritar. Eu li um artigo que ele falava mais ou menos isso, mas que isso impede a intimidade. A menina acha uma florzinha e sai correndo do meio do jardim lindo. e entra na casa com o sapato para dar para a mãe. E a mãe aponta e fala para voltar para tirar o sapato. Ela volta, enquanto ela desamarrava o sapatinho, ela falou, joga a florzinha, deixa para lá. Então, não que não seja necessário ensinar se que essa regra é tão importante, mas toda regra é debaixo de uma graça, né? E Elza, é interessante porque se você parar para pensar, analisar friamente, obedecer, eu já falei isso aqui, acho que foi algum tempo atrás. Obedecer é muito fácil. Obedecer a lei, obedecer os pais, obedecer o que o Estado cobra da gente. É fácil. Você sabe o que é difícil? É obedecer com a motivação correta. E você sabe quem é que permite você obedecer com a motivação correta, e principalmente aquela que agrada a Deus? É a graça. É a graça. É a graça. Porque daí você vai lembrar assim, a gente tem aqui uma convivência. Então, eu tenho que respeitar, porque eu acho que essa palavra é uma base, olha, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o irmão, para o primo, para quem for, para o próprio presidente desse país. O respeito é a base de todas as coisas. E através dela, né, com a graça, ele é entendido, ele é absorvido. Você não precisa se esforçar para respeitar o seu irmão, a sua família. Isso é natural, né? Só que é fácil? Não. Imagina, não chega nem perto do fácil, gente. Não. Mas a gente se perceber quebrado, né? Exato. E desejoso dessa graça, né? Porque é essa graça que nos capacitou a amar o Senhor, que faz com que a gente consiga obedecer a autoridade, pai, mãe. E é lindo, porque a gente está falando que é a graça, é difícil. E Ele dá. Ele dá. Ele dá, gente, peçam, né? Não estou falando que é fácil. E não estou falando que eu todo dia estou ali graciosa. Com meu Graciosa filho, foi bom. muito. Pelo contrário, estou bem longe disso, né? Mas a gente pede. E a gente precisa estar aos pés do Senhor. E eu quero chamar o nosso quadro Anota Aí, que vai nos ajudar a estar aos pés do Senhor. Pode rodar o nosso quadro. No Anota Aí de hoje tem uma sugestão de leitura especial para você. Olá, eu sou a Fernanda Lopes, coordenadora de marketing aqui da nossa editora Ezion. Estou aqui direto da nossa livraria para indicar um livro muito especial, que é o Vivendo 209 Dias de Milagre. Neste livro, a Edilane vai contar sua experiência de gestação e de quase morte dela e de seu filho, uma experiência com Deus muito profunda, muito íntima, e aí ela vai contar o que aconteceu, a sua história, e nos mostrar o verdadeiro milagre que Deus realizou na vida dela e na vida do filho dela. No livro, nós também temos 209 devocionais escritas pela Carla Bastos, que é a sua amiga e convidada para participar com ela deste livro. Então, a Carla escreve 200 devocionais para que você medite e ore através dos milagres de Deus. Milagres pequenos, comuns do dia a dia, e até grandes milagres feitos por Jesus. Então, essa é a nossa sugestão de hoje. Você pode adquirir este livro aqui na nossa livraria, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou também através do site editoresion.com.br.
Obrigada, esse livro é lindo e tem essas devocionais que vão poder falar o seu coração e te deixar mais próxima aos pés de Cristo e pedindo essa graça diária, presente, que nós precisamos. E a gente estava aqui falando, né, Paty, um negócio que pega nesse aspecto é que, assim, quando a gente vem e impõe lei, a gente esquece que a gente esquece da lei, quebra lei, quebra E a lei, memória quebra lei. é Acho que você muito também faz isso aí curta. na sua casa. Você pede pro seu filho algo, mas quando você se vê, você não fez aquilo. É incoerência. A gente tá brincando, é incoerência. A gente tá aqui brincando do sapato e tem dias que você vai entrar com o sapato na sua casa e o seu filho já notou. Principalmente se você tá com pressa, o elevador já chegou e aí você esqueceu a Isso! chave do carro, sem ele você não sai. Imagine, você vai lembrar do sapato, casa limpa, dejeta. Imagine. Não, nada. E aí, seu filho tá observando você quebrando a lei. Mas quando ele faz, punição. Como é que você falou? Não é punição, né, Paty? É o pagamento. Ele é autuado, É coitado. Coitado da Multado. criança. Multado. Mas vai pagar a multa. Porque esse tem um peso maior, porque quando a gente recebe, dói, né? Sai no Nossa, é o bolso. papelzinho menos desejado na casa de qualquer pessoa. Exatamente. Quando chega aquela cartinha, ai. Mas acho que é assim que os nossos filhos enxergam realmente. Agora vem a punição, agora vem a disciplina, como eu falo pro meu filho lá em casa. Você vai ser disciplinado, infelizmente, né? E a gente precisa lembrar disso. A primeira coisa que seu filho vai entender para cumprir a lei é que você também está tentando cumprir. E a gente precisa deixar claro isso para o nosso filho. Eu tento também, eu também busco diariamente. Você não está sozinho nessa tentativa, eu também erro. Vamos dar a mão, vamos juntos. A graça para você e a graça para mim. Isso é a coisa mais linda quando a gente olha para Deus e na capacitação que Ele dá para a gente. Ele nos fez iguais. É tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo. Então a gente precisa parar e olhar para Cristo, olhar para o alto e entender quem nós somos. E mostrar para os nossos filhos quem nós somos realmente. Não quem a gente gostaria de ser e que eles vissem. Né? Porque eu sempre tenho aquela pontinha, não sei vocês, meninas, de que podia ser um pouquinho melhor nisso. E às vezes falando, a gente demonstra que é. Sabe, Liz, que você está falando isso, eu estou pensando aqui. Quanto mais jovem nós somos, a nossa expectativa, a régua da expectativa é lá em cima. Com o passar do tempo, aprendendo algumas coisas, como, por exemplo, a gente ter estudado Pais Fracos, Deus Forte, que também combina diretamente com esses assuntos aqui, me fez, assim, abrir os olhos para coisas que eu nunca tinha prestado atenção. E isso levou tempo, isso levou um crescimento tanto espiritual como maturidade, né, em si. E aí, automaticamente a régua da expectativa Cai, né? caiu. E a realidade equalizou. Cai em paz, você não se condena por isso, né? Isso é maravilhoso. Tudo bem, você fala, Gente, tá tudo bem. Ele também é pecador. Eu não tive um ser perfeito. Não Gente, que preciso. maravilhoso isso. Você não tem um ser perfeito na sua casa. É aquela história do lápis. Meu lápis não tem que estar sempre apontado. Não. Ele estando escrevendo assim, adequadamente, já está bom. Exatamente. Nunca ele vai estar sempre apontado. Vai tá. E ele pode ser apontado Pode ser através da apontado. santificação. E é isso que a gente precisa buscar. E a beleza de tudo isso é que enquanto a gente cuida dos nossos filhos, Deus está cuidando da gente. Deus está olhando por nós e está olhando também pelos nossos filhos que também são filhos dele. É maravilhoso isso. Não, a graça é tremenda, né? Deus sabia que esse chamado grandioso, gigantesco da maternidade, né? Era proporcional à nossa fraqueza tão profunda. E a única ajuda que seria suficiente para nós seria Ele mesmo, que é a graça, que é a pessoa de Jesus, que é o Deus conosco. Eu acho isso que você falou, né, Lise, que a gente... eu gosto de olhar para os filhos como alguém divinamente capacitado por Deus para nos fazer melhor. E cada filho tem uma qualidade, Todos né, eles, sem exceção. específica
para te tornar melhor. Então, quando você está dependendo da graça de Deus e eu achei lindo isso. A gente ser uma mãe graciosa, que dependa da graça de Deus, eu até anotei aqui, eu achei maravilhoso. É isso aqui, ó. A maternidade que depende da graça de Deus torna visível a graça invisível que aquela mãe recebeu. Ai, é demais isso. Né? Então, quando você for lidar com seu filho, lógico que você tem que instruir, você tem que pôr regras, você tem que fazer tudo isso que você já faz. Mas enquanto você fizer isso, deixe ele ver a graça visível da graça invisível que você recebeu. Porque, gente, é perceptível quando alguém fala com a gente, instrui ou admoesta em amor. Né? Não cria resistência daquele que eu tinha comentado Gera logo. constrangimento. Em Não amor, dor. E não dor. intimidade. E Intimidade. gera segurança, porque quando você fala para o seu filho, ó, você está vendo que você não conseguiu obedecer? Então, eu também não consigo obedecer. Por isso que eu oro. Vamos orar por isso? Né? Então, não é você aquela policial que fica multando todo mundo em casa, né? E fazendo com que a lei do Senhor vire esse desafio para eles. Né? E a gente é só uma ferramenta na mão E de eu queria Deus. contar uma experiência. Um dia desses, Deus, né, gente? Eu estava conversando com meu filho e eu falei assim, filho, sabe aqui, a mamãe errou hoje. A gente estava lá no nosso momento de oração. Eu fiz isso, isso e isso. Eu queria que você orasse junto comigo para a gente pedir perdão para Deus, porque a mamãe precisa do perdão de Deus. Você tem alguma coisa também que você gostaria de pedir perdão? E aí ele pegou e comentou. E foi lindo ver o pós, porque ele contou para alguém, agora eu não lembro se foi para minha mãe. Sabia que a mamãe também erra? Olha. Então, foi lindo ver isso, porque ele entendeu que eu não sou perfeita e que eu não estou acima dele, e isso foi demais, né? Como Deus falou com ele nisso, porque nem imagina que eu lembrar de uma coisa dessa ali no nosso momentinho, assim, e como foi importante. E como é importante, às vezes, a gente pedir desculpa, né? Eu sempre falo assim, se alguém erra com você, volta e pede desculpa, você vai olhar aquela pessoa com bons olhos ou maus olhos? Ah, eu vou gostar mais daquela pessoa. Então, é essa a ideia, não se pôr como alguém que não precisa da graça. Punitivo, né? Não é algo punitivo. E o que nós estamos falando aqui, simplesmente, é você pregar a graça, né? Você mostrar a sua vulnerabilidade para a criança, para quem for necessário, e você automaticamente pregar através disso a graça de Deus, porque não é fácil você ter uma constância. Temos altos e baixos? Claro, nós somos pecadores, somos humanos, né? Desse lado aqui da eternidade, ainda tem muito joelho para ralar, tampa de dedão para arrancar, porque não é fácil. Mas saber que Deus vem com o curativo dele, o remédio dele, ainda dá um beijinho, passará, é o que dá o refrigério de saber, eu não tô sozinha nessa empreitada, né? Porque é uma bela de uma empreitada a maternidade, a paternidade. Vamos colocar os pais aqui que também não se... Sim, sim. Eu vejo Deus quando disciplina a gente sabe quem é amor, ele fica ali do lado, ele sustenta, você continua se sentindo amada, né? Então existe o certo, mas é com a graça, né? Eu já ouvi isso uma vez, eu gosto de lembrar isso para mim mesma. Deus nos deixou um poder, e esse poder é em amor, porque ele é amor. Né? Então a gente vai corrigir, vai ensinar, mas em amor. É diferente. Muda a rotina do dia. A gente termina o dia menos cansada. Né? Esses dias eu saí com a minha netinha, com a Lorena, e eu comprei um pote de sundae para ela. E pedi 2 colheres, né? Ela já, opa! Lógico, né? Vai ter uma sócia. Pus a colher e tirei uma colher bem cheia. Ela virou e falou assim, vovó, não pegue muito de uma vez. Aí eu falei assim para ela, então, olha, a vovó te deu o copo e você tá achando ruim da vovó pegar uma colher grande.
É assim que a gente faz com Deus, não é, Lolo? Deus dá a vida pra gente inteirinha e a gente não quer dar um pedaço dela para Deus. E a gente começou a conversar e a conversa É foi, gente. intencional, foi É. intencional mesmo. E aquilo depois, eu não sei se ela lembra, mas ficou falando comigo, né? É impressionante isso, né? Como Deus fala com a É. gente no que a gente trata deles. Isso que é o texto aqui, demais. né? Que enquanto você cuida, você é cuidado. Nós somos ferramenta de transformação na vida dos nossos filhos enquanto somos transformados pela mesma graça. Porque pais, mães e filhos são filhos do mesmo Pai, do Deus, né? De um único Senhor. Aquilo que a gente sempre fala que, né, Deus não tem netos, Deus só tem É filhos. Só isso. filhos. E, nossa, como esse livro é maravilhoso. E você sabe que eu tenho lá, até depois eu. Não é mentira, não vou mostrar também, que eu escrevi assim, mas tá bom, como faço isso? Escrevi do lado, assim, na hora de uma frase dele. E aí, Deus já me respondeu através do Paul Tripp. Eu vou falar como fazer isso nos próximos Capítulos, e vocês não É, percam os exatamente. próximos Então, capítulos. os próximos capítulos, ele vai ensinar pra gente como usar dessa graça Graça. no nosso dia a dia. Porque às vezes é muito difícil, como a Elsa fez, usar o copo e mostrar a nossa vida, Cristo, o tamanho de tudo isso. E às vezes a gente esquece ali, a gente já vai dar a bronca logo. Ah, já vai tomar tudo, não quer me dar uma colherada? A gente já perde a paciência, já briga, já discute, quando a gente podia ter aproveitado aquela oportunidade para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho para os nossos filhos. Pregue em todo tempo, né? E é maravilhoso a gente ver que quando a gente entrega a nossa maternidade para Deus verdadeiramente, Ele vai fazer maravilhas através de nós, que é aquilo que a gente estava conversando do profeta, junto com aquela mulher viúva que tinha perdido tudo. Ela deu o que ela tinha. E Deus fez um milagre, e Deus transformou a casa dela por completo, e nunca mais faltou nada naquele lar. E eu gosto de lembrar da atitude de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela chega no poço, Deus não olha para ela assim, nossa, sua adúltera, você está pecando, você está morando junto, que absurdo. Ele primeiro prega, ele prega o evangelho, ele fala do amor, ele fala que ele é a fonte da água viva, ele fala que ela pode se achegar a ele. Ele pede, venha como você está. E a partir desse momento, a partir daí, ele vai transformar. Se a gente não levar o nosso filho do jeito que ele está, do jeito que ele é para Cristo, ele jamais vai se achegar à fonte. Se a gente não pregar o evangelho, se a gente não falar, se a gente não encucar, todo dia, a todo momento, a gente perde. A gente perde momentos preciosos que Deus está dando para a gente. E para fechar o programa, eu quero lembrar aqui alguns termos que ele usou na graça, eu até anotei aqui, né? Primeiro é que Deus já nos concedeu a graça, Ele já nos deu Jesus. Jesus é a graça viva, Ele está conosco. Deus não chama os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Deus nos dá o que precisamos. Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar quem a gente é. E isso é maravilhoso. A gente enxergar como a gente erra, como a gente é pequeno diante da grandeza dele. Né? Deus nos dá graça para reconhecer a nossa fraqueza. A graça dele nos resgata de nós mesmos. A graça dele nos transforma e amadurece. E a graça dele torna o nosso coração afável. E tem mais uma coisa que ele escreve lá, que é a graça dele nos liberta da prisão do arrependimento. Aquilo que a Elsa falou aqui, você deve pedir desculpa para o seu filho e a graça para o relacionamento de vocês recomeçar, independente da idade do seu filho, independente da fase de vida que você está. Entregue a graça para você. E antes da gente fechar o programa, eu acabei de lembrar, sejam graciosos comigo, que eu não falei os dias da conferência. Os dias da conferência serão dias 24 e 25 de março. A gente espera por você, para a gente receber esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. E eu quero lembrar para você,
há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, com tudo isso aqui que o Paul Tripp lembrou para a gente, que a gente possa realmente, verdadeiramente descansar em Deus. Um super beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.